Olá, sejam todos bem-vindos à Semana Revolução das Conquistas. Eu sou Atilan Souza, treinador há aproximadamente 18 anos, estrategista digital, e nesta série de aulas rápidas que faremos durante essa semana para não fazer você perder mais tempo na sua vida, eu vou ensinar você a como se tornar realmente independente com o seu tempo e com o seu dinheiro, né? Pois há pessoas que têm tanto dinheiro que não têm tempo para nada e há outros que têm tanto tempo, mas que também não têm dinheiro para fazer nada. O que faria você ter realmente uma vida independente? Cuidar da sua saúde, dos seus relacionamentos, ter um tempo para você, melhorar a forma do seu trabalho ou de repente da sua empresa, de repente você não aguenta mais fazer aquilo que você faz e ainda a pior coisa do mundo é que você não gosta disso que você faz e ainda não te traz satisfação e não te traz o dinheiro suficiente para que você possa realmente fazer aquilo que você quiser ou aquilo que você precisa. Imagine você poder em uma única ou algumas atividades do seu dia ou da sua semana receber o suficiente por um mês de trabalho. Parece até bom demais para ser verdade e é. E se eu não tivesse feito isso nos últimos meses, eu jamais acreditaria também. E é justamente isso que eu vou ensinar você nesta série de aulas rápidas que se chama A Revolução das Conquistas. Nesta série de aulas eu vou ensinar como você também vai fazer parte de uma série de pessoas que está construindo aquilo que nós chamamos de ciclo da independência. Entrar dentro de um processo de sustentação e alcançar a tão sonhada independência financeira. Alguns anos atrás eu trabalhava só para pagar juros para os bancos, com uma dívida de aproximadamente R$ 165 mil. Praticamente tudo que eu ganhava era para pagar juros dos bancos e pior, toda empresa que eu arrumava emprego, por mais que eu me esforçasse, não reconhecia financeiramente o meu trabalho. E isso me levou justamente a começar a trabalhar por conta. E olha que eu sempre fui um excelente funcionário em todas as empresas por onde eu passei. Mas o reconhecimento às vezes tinha que demorar ali 5, 10, 15 anos para que realmente eu pudesse alcançar aquela carreira de sucesso que eu sempre gostei. Então foi justamente por isso que eu resolvi empreender e trabalhar por conta. E você deve estar curioso, né, para saber como se deu toda essa virada na minha vida, na minha jornada. Certa vez eu fechei um treinamento com uma equipe lá de Goiás e alguns dias antes da gente ir para realizar esse treinamento, o cliente me liga informando, primeiro, que o treinamento não seria mais feito por nós, por mim, né? E que seria realizado de forma online através da internet. Eu poderia ter mil motivos, inclusive, para ficar ali reclamando, bater no pé e com uma pulga atrás da orelha. Fiquei meio indignado por aquilo, mas procurei conhecer que tipo de aplicação era aquela. Treinamentos online. E alguns meses depois eu já estava com uma série de conteúdos para poder oferecer aos meus clientes também pela internet. É por isso que vale a pena realmente você ficar indignado hoje em dia, mas pela coisa certa. Hoje, os meus conteúdos eles são fornecidos para várias pessoas comuns, para algumas empresas, inclusive que fazem revenda dos meus trabalhos, dos meus assuntos e dos meus conteúdos em troca de uma comissão. E isso nos ajudou realmente a construir e a começar a vender praticamente todos os dias. E você, tem entrado, por exemplo, dinheiro na sua conta todos os dias? Há alguns casos, inclusive, que a venda ela acontece até antes do conteúdo estar pronto. E você também vai aprender isso aqui nessa série de aulas rápidas. A primeira base, então, que eu quero te convidar a você a começar a fazer, a você começar a pensar, é justamente isso. Imagine um determinado problema. Pegue um caderno, né, e escreva algum problema que possivelmente você esteja enfrentando nos dias de hoje ou que a grande maioria das pessoas enfrenta. Agora, vamos falar por que isso que eu estou querendo te dizer é uma grande oportunidade. Primeiro, porque o jeito tradicional de você esperar o reconhecimento das pessoas para ter resultados ou até mesmo das empresas que nos contratam acaba demorando demais. Enquanto isso, a gente não tem o devidamente merecimento e o reconhecimento necessário.
né, de acordo com o nosso mérito. A gente fica geralmente muito angustiado, cada vez mais ansioso e com dores, inclusive emocionais. E por aí vai. Né? Vou dizer assim que o pior de tudo, além de todas essas coisas que eu falei, é que as nossas dívidas elas não param de chegar. E quando eu comecei a enxergar as coisas dessa forma, a tomar algumas pequenas ações, direcionando essas ações com conteúdos para a internet, eu consegui, dentro de pouco tempo, saldar todas essas dívidas, cuidar melhor da minha saúde, estar mais perto dos meus filhos, que era uma coisa que eu sempre quis muito e não conseguia pelo excesso de trabalho que eu tinha, ter tempo para buscar mais conhecimento, para seguir na direção da independência, até hoje eu realmente conseguir fazer aquilo que eu quiser. Afinal, é isso que fazem, né, as pessoas independentes, aquilo que elas querem. Não significa que a pessoa que é independente não faz nada. Não, mas que ela faz aquilo que ela quer, aquilo que é importante dentro da jornada dela. Isso é uma coisa que eu tenho percebido muito, que os curiosos geralmente têm muito sucesso do que aqueles, até mais sucesso do que aqueles que se dizem especialista ou graduados em algo, vamos dizer assim. Então anota isso como um segundo passo. Seja curioso. Então, primeiro passo, imagine um determinado problema e o segundo passo, seja curioso. Você vai juntar todas essas peças desse quebra-cabeça e vai entender que tudo isso realmente faz sentido. Você que é formado em algo ou não, de repente, e ter sucesso não significa o fato de você ser formado em alguma coisa. Se você, por exemplo, sacudir uma árvore, você vai perceber que vai cair uma penca de pessoas que são formadas em diversas coisas e que estão desempregadas e que muitas vezes são literalmente infelizes com o que elas fazem. Por isso é que você não pode perder as aulas dessa nossa semana Revolução das Conquistas. Veja realmente que você trabalha para uma empresa, a empresa provavelmente ela deve estar sugando todo o seu tempo, todos os seus resultados, toda a sua energia e inclusive a sua inteligência. Isso serve também para você que é dono de uma empresa, de repente a sua própria empresa pode estar te sugando tanto que isso te gera um sufoco que muitas vezes você não consegue se libertar de tudo isso. Isso aconteceu com o Fernando. Aconteceu também com o Clayton, que são dois grandes empresários pelos quais eu tive a honra de bater um papo alguns dias atrás, para que a gente pudesse iniciar um processo de treinamento e de reconstrução da gestão do tempo deles e da agenda deles. Mesmo tendo muito dinheiro, lembra que eu falei lá no começo da nossa aula, eles não tinham tempo para nada, tempo para estar com a sua família, tempo para cuidar da sua saúde. Fernando, inclusive, teve 2 AVCs. Alguns dias atrás teve mais uma internação médica por estafa física e emocional. E até quando você vai ficar esperando para tomar uma decisão na sua vida que faça sentido? E aconteceu também comigo durante muitos anos e hoje eu tenho a honra de poder dizer para vocês que eu tenho a liberdade de não precisar mais viver dessa forma. Eu tenho muito mais direitos de escolha. Eu tenho muito mais liberdade de poder escolher aquilo que eu faço com o meu tempo. Escolho em muitos casos, inclusive o quanto eu quero ganhar, o tipo de atividade que eu quero desempenhar e que eu quero desenvolver. E a cada dia eu tenho me tornado ainda mais independente. E você não pode ficar de fora deste movimento, dessa independência. Se você avaliar a quantidade de pessoas que com essa pandemia literalmente se reinventaram para poder fornecer produtos, serviços e até delivery pela internet. É o caso da Elaine, por exemplo, que está neste momento contratando uma contabilidade para poder cuidar de tanto dinheiro que ela está ganhando com seu novo posicionamento. Né? Então esse é o terceiro passo muito importante que você precisa trilhar dentro da sua jornada. A internet, que eu quero que você anote aí no seu caderno esta palavra, internet. As pessoas elas estão na internet, mesmo quando elas não deveriam estar. As pessoas compram pela internet, as pessoas se divertem pela internet, as pessoas buscam informações, elas estudam e elas também lucram absurdamente com a internet. Na semana passada, por exemplo, eu vendi um processo para uma empresa de 37 colaboradores por um valor de R$16 mil. Um único movimento, uma única ação e atividade e uma venda de R$16 mil. Sabe quanto tempo, literalmente, há um tempo atrás eu demoraria para ganhar esse mesmo valor?
aproximadamente 1 ano de trabalho. E essa venda foi feita em apenas um dia, com alguns minutos em uma aplicação. Quantos, por exemplo, não ganham literalmente isso em 1 ano e ainda tem que usar todo esse dinheiro para poder sustentar a sua família? O mês passado, por exemplo, um outro processo que eu fechei foram R$ 22.000 de vendas. Isso significa que você precisa estar na internet e se posicionar de uma forma correta até na sua rede social. A internet, ela vai fazer a diferença na sua jornada, ela vai te ajudar a conseguir ainda mais rápido, mas não será apenas isso, ela é um dos meios, é um dos caminhos. Isso significa que você precisa estar na internet, que você precisa se posicionar na internet, só que de uma forma correta, de uma forma diferente, inclusive utilizando as suas redes sociais como uma estratégia de alavancagem dos seus conteúdos. A internet, ela vai fazer a diferença na sua jornada, ela vai te ajudar a conseguir ainda mais rápido. Não é a única forma de você construir realmente todo esse crescimento e essa independência, mas ela é uma das ferramentas que são necessárias e muito importantes dentro dessa jornada. Eu quero dizer que você precisa fazer um movimento diferente do que aquele que as pessoas, que o sistema, que a empresa que você trabalha ou de repente a empresa que você tem estão acostumados a fazer e apresentar. E isso vai ser uma das formas para você conquistar realmente a sua independência. Então eu gostaria que por hoje, como a nossa aula já está acabando, que você ficasse atento a isso. E na nossa próxima aula eu vou te ensinar realmente qual é o jeito tradicional que geralmente as pessoas têm trabalhado e que não tem gerado resultados mais, e vamos falar sobre o que você precisa iniciar, você precisa começar a fazer para construir esta sua independência. Mas antes, eu gostaria que você deixasse aqui abaixo um comentário se esse vídeo realmente retratou alguma coisa que é importante para você e que você acha que foi falado durante esta aula. Resumindo a nossa aula, nós falamos sobre a importância de você pensar em problemas, segundo, de você ser curioso, literalmente curioso mesmo, e terceiro, ter um posicionamento na internet, seja através de um canal, uma página ou a sua rede social mesmo que você já utiliza aí no dia a dia, para você conseguir colocar algumas informações que eu vou te ensinar na nossa próxima aula. Mas eu gostaria que você deixasse realmente um comentário pra gente aqui abaixo e também que você se inscrevesse lá nos meus canais do YouTube e do Instagram, pois lá há uma série de conteúdos que vão poder te ajudar a ressignificar muita coisa na sua vida. Vai lá, conheça os nossos canais, se inscreva para poder participar com a gente, para poder receber conteúdos diariamente. E no mais, nós nos vemos aí na nossa próxima aula da Revolução das Conquistas. Um grande abraço e até mais. Fique atento para você receber o link depois da aula, tá bom? Um abração!